Você que está pensando em comprar, vender ou trocar, venha para Toninho Car. Invista no seu sonho com a garantia de procedência, qualidade e variedade de veículos. Temos ótimos planos para o seu financiamento. Toninho Car, Rua Major Gama, 1785. E aí? Aí quem começa? Toda vez que ele querer começar. De novo você, meus caras. Fui eu, você cortou o cabelo. Foi... Que barbaridade. Vai falar aquela frase de São Antônio? Compadre, começa. Ou então vou ter que te mandar. Pra bar da égua, como dizia meu velho pai. Saudade de São Antônio. Antônio Leopoldo Lima, nordestino. Cabra bom. E minha mãe, tem que falar dela também, da minha mãezinha. Claro. Lá de Bonocó, Pernambuco. Exatamente. Fala, agora Dona Netinha também. Dona Netinha. Vou retirar aqui. Não vai pra bar da égua, não, compadre. Vai não. Até porque hoje nosso convidado merece o melhor respeito. Exato. É que nós estamos com uma abertura dessa aqui em frente ao bispo. É o nosso convidado? É o nosso convidado. Que honra, que prazer, Dom João Batista de Oliveira. Que prazer receber o senhor aqui. É motivo de alegria, é motivo até de uma paz de espírito, né? Receber com toda certeza o Dom João aqui, que chegou a Corumbá aí, conquistando, já chegou arrasando, né? Conquistando todo mundo. Todo mundo comenta já da simplicidade, do amor, do carinho, exatamente. Eu vendo essa imagem do senhor aí para muita gente. Tudo bem, senhor bispo. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Com muito prazer, né, que eu estou aqui para conversar com vocês. Né? Quando recebi o convite, logo, claro, digo, vou conversar com esses homens, né? Porque eles também devem ter alguma coisa boa para me deixar. Né? Com certeza. Isso é importante. Né? Essas trocas de ideias, né? Trocas de experiências de vida, faz bem para todos. Né? Com certeza. Sempre que a gente se encontra com alguém, conversa, troca ideias, sai sempre enriquecido. Né? Então, nesse sentido, que eu tenho certeza também que vai ser frutífero o nosso bate-papo. Né? Que legal. Eu já sei, mas aqueles que acompanham a gente não sabem ainda. O senhor já comentou conosco numa oportunidade, o senhor é natural de onde? É uma cidadezinha acolhedora, pequenininha, o estado, enfim, por favor, senhor bispo. Sim, eu sou nascido numa cidadezinha lá no Paraná, no sul do Paraná, chamada Rio Azul. Rio Azul. Está entre as cidades maiores, é Irati e depois União da Vitória. Né? Então tem a 277 que vai para Cascavel, né? Para Foz do Iguaçu, e entre Irati, segue, aí tem Rebouças, minha cidade, Malé, Paulo Frontier, até a União da Vitória. Então é naquela região, uma cidadezinha, eu acho que tem 14 mil habitantes por aí, né? Pequena. Mas é uma cidade já velha, tem 100 e alguns anos. Já dia 14 de julho ela estará de aniversário. Né? Então, é uma cidade pequena, não cresceu, mas é uma cidade que foi sempre melhorando. Né? Eu saí de lá em 1987, né? Que fui para o seminário, e depois, claro, a gente demorava a voltar, mas a gente percebe agora o quanto que melhorou a cidade. Né? Não é que cresceu tanto, né? Mas melhorou muito a infraestrutura, era tudo bonitinha, com asfalto, tudo bem legal. Então, é uma cidade pequena aí, mas muito bonita, né? Rio Azul. E a família, Dom João? Eram quantos irmãos, pais? Pois é. A família do senhor. Então, aí a família é o seguinte... É pequeno, eu acho, né? Eu sempre digo que acho que meu pai e minha mãe ficaram com medo de a família terminar, né? Porque meu pai eram 3 irmãos, minha mãe 3 irmãos. Olha. Só. E aí, de repente, deixaram 12 filhos, né? Então, veio dessa família. 12 filhos, da qual... Eu sou o mais velho, né? Primeiro sou o primogênito e depois vieram todos os outros depois de mim, né? Então, 12. Um irmão, infelizmente, ano passado, em outubro, faleceu, né? Com 54 anos, nós somos agora 11, né? Mas aí
se compunha até o ano passado por 12, né? 6 homens e 6 mulheres. Olha, para tudo. Tudo bem. Para ninguém... Sem planejado também, João. A minha família, no caso, 3 homens e 3 mulheres, do bispo 6 e 6. Um time de futebol ainda tem um reserva. Tá certo. Como foi Você pode falar um pouquinho para a gente, senhor bispo, com relação como é que foi a infância do senhor? Bom, minha infância... Sempre lá, hein? Sempre lá. E isso é uma coisa interessante, que meu pai nunca mudou. Meu pai, onde ele nasceu, no mesmo local onde ele nasceu, ele vive até hoje, né? Só, claro, a casa do meu avô, que era do pai dele, porque ele era o mais novo dos 3, né? Então ele ficou cuidando do meu avô, né? Sempre era essa a tradição, né, do pessoal de ficar cuidando, ele ficou cuidando do meu avô morreu e tal, e ele mora até hoje no mesmo local, só a casa que é outra, que ficou velha, não achou, apodreceu, e aí foi feita outra casa, mas ele mora no mesmo lugar. Então nós é uma família que nunca se mudou. Claro, meus irmãos agora depois, alguns, então, já migraram mais, né? Mas a maioria ainda está tudo lá no Paraná. Né? Mas imagina uma infância saudável, né? Cidade pequena. Então, nós nascemos na roça, né? Eu me criei na roça até o dia que eu saí para ir para o seminário, né? Então, e eu era o primeiro da família, claro, então eu tinha que essa responsabilidade também de ajudar o pai, ajudar a família, né? Mas foi uma infância muito gostosa, né? Aquelas épocas na roça, a diversão era montar cavalo, cair, caçar passarinho, né? Aí a gente saía caçar passarinho, essas brincadeiras que a gente era muito saudáveis. Bem diferente de hoje, né? Por exemplo, os carrinhos a gente fabricava. Pode brincar. Meu avô, pai da minha mãe, era carpinteiro. Então ele sempre ficava reclamando porque nós pegávamos o serrote dele para fazer carrinhos, né? E tacávamos no prego, e estragava tudo, tinha que atirar de volta. Então foi uma infância assim muito tranquila, muito legal, né? Nesse sentido, né? De viver a vida mesmo, né? Na liberdade, nesse sentido positivo, né? Da liberdade, né? De escorregar nos barros, nos barrancos, com chuva, tudo. É uma infância assim, muito legal. Tem saudade dessa infância? Nossa, muito Verdade. saudade, né? Nessas brincadeiras, o senhor começou a sentir a vocação sacerdotal? Ou quando que ela aconteceu realmente? Na verdade, esse despertar da vocação à vida religiosa, à vida sacerdotal, desde os 10 anos, né? Que aos 10 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia. Certo. Então, os padres lá da minha paróquia eram sempre padres poloneses, porque é uma comunidade de muitos descendentes poloneses, né? Hoje, claro, o pessoal nem fala mais polonês, mas na época os mais velhos falavam polonês, e para confessar o pessoal preferia confessar em polonês. Então os padres eram sempre poloneses, né? E aí, então o padre que estava lá, ele foi de férias. E a paróquia ficou sem padre por um tempo. E para a celebração da nossa primeira Eucaristia, veio um padre que trabalhava no seminário do Verbo Divino em Ponta Grossa. Ele veio para fazer a celebração da primeira Eucaristia. E ele, então, fez o convite e tal, você não queria ser padre. Isso me inquietou, desde aquele tempo me inquietou. 10 anos. Desde os 10 anos, né? Mas aí, claro, a vida, ela na época, eu terminei de minha 4ª série, na época, né, aos 11 anos, né? E não pude estudar mais. Não tinha escola lá no interior, na época, era para continuar. Para estudar, para continuar naquela época, a 5ª série tinha que ir para a cidade. Não tinha ônibus, ou você pagava pensão, ou se tivesse algum parente para ficar morando. E a gente não tinha, então eu não estudei. Então, eu fiquei trabalhando na roça, com essa inquietação. Eu lembro que nessa celebração da minha primeira Eucaristia, foi a primeira vez na vida que eu fiz uma leitura, né, na missa. Olha. E essa coisa foi me inquietando sempre e tal, mas o tempo passou, não pude estudar e tal. Depois passei para a adolescência, juventude, né? Então, fui assumindo a vida do jovem, né? Namorei, tive umas 4 namoradas, né? Mas essa inquietação sempre esteve presente. Aí, uma época, chegou um padre polonês que ele insistia muito e trabalhava muito para animar a juventude, para despertar a vocação, né? E eu já tinha, então, na época, quando eu entrei para o seminário, 23 anos, né? 23 Sim, anos. ele me convidou
porque ele sempre via eu no grupo de jovens, nas coordenações das comunidades, falou, você tem tanta atuação, você não quer ir para o seminário, para ser padre? Eu falei, mas eu já tenho 23 anos e nem tenho a 5ª série, fiz a 4ª série. Ele falou, não tem problema, isso não é impedimento. E foi onde, então, eu decidi, entrei em 1987, com 23 anos, para estudar a 5ª série. Aí fiz 5ª, 8ª, supletivo, 2 anos, né? E aí segui, ensino médio, fui. E quando o senhor foi ordenado padre, que ano mais ou menos? Eu fui ordenado em 2001. A ordem, Dom João, qual a ordem? A congregação de Missionários do Verbo Divino. Missionários do Verbo Divino. Missionários do Verbo Divino. Teve sacerdotes da congregação aqui na posse do senhor? Sim, teve vários, muitos. A maioria eram do Verbo Divino. Sim. E foi realmente nessa ordenação do senhor, depois da ordenação, o senhor sempre ficou no Brasil? Sempre trabalhou no Brasil? Não. Só no Paraná? Não. Eu me ordenei dia 24 de fevereiro. Quando eu ordenei, eu já tinha meu destino de missão. Porque, no caso nosso, quando a gente faz, antes da ordenação sacerdotal, a gente faz os votos perpétuos, né, porque está dentro de uma congregação religiosa, aí o diaconato. Quando a gente faz os votos perpétuos, antes de fazer os votos perpétuos, a gente já faz 3 pedidos missionários para 3 países diferentes. E o meu primeiro pedido foi para o Equador. Eu queria ir para o Equador. Que cidade do Equador? Eu fiquei trabalhando em Guayaquil, né, depois. Mas aí, então, fui destinado para lá, né, para o Equador. Né? 24 de fevereiro eu me ordenei, dia 6 de maio eu já estava lá na minha primeira aula de espanhol. Né? E aí, lá eu fiquei todo esse tempo. Né? Claro que a gente é destinado, chamado como se chama nas congregações religiosas, para uma província, né? Então a província do Equador. Aí chegando lá, eu estudei, e aí os superiores aí vêm onde que tem mais necessidade, que cidade, que paróquia, né? Para que a gente pudesse trabalhar. Né? Então, foi isso. Então, você fez um estágio para vir para Corumbá, não é muito quente lá, não? Mais ou menos. Onde eu trabalhei era bastante calor. Né? Guayaquil é uma cidade bem quente. Né? Bem quente. Mas aqui o senhor não pegou calor ainda. Peguei em fevereiro. Senti. Mas fevereiro já estava mais fresco. Mais ou menos, né? Mas não, aqueles dias estava bem calor. Aí depois que começou o senhor vai pegar um dezembrão aqui ainda. Dezembrão. Esse é o tempo do calor em todo lado, né? Mas aqui acho que é mais forte ainda, né? O senhor ficou quantos anos no Equador? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E de lá voltou para o Brasil? Isso. Então aí o pessoal daqui do Brasil me pediram para eu voltar para trabalhar na formação dos novos missionários, com os seminaristas. Então eu voltei em 2008 para 2009, né? E aí fiquei 5 anos em Toledo, no Paraná, né? Que lá a gente tinha o seminário de propedêutico, né? Fiquei lá. Depois me pediram para ir para outra etapa de formação, que é a etapa do noviciado, que é no interior de São Paulo, né? Outra província, né? Província Sul aqui, lá, província Centro. Então eu fui para lá. 2012 eu cheguei lá, fiquei até 2016 como formador nessa etapa chamada etapa de noviciado, que é um ano de formação que os meninos têm, os jovens têm. Né? Não, já me desculpa, propedêutico, o que propedêutico. Isso. É o primeiro, é a entrada quando entra o jovem, né? Chamado propedêutico, é a entrada onde ele vai conhecendo, no nosso caso, vai conhecendo a espiritualidade da congregação, todas as áreas de trabalho, o carisma, tudo isso. Né? E também, no segundo semestre, se prepara para o vestibular. Né? Então, o primeiro semestre é mais para esses conhecimentos da espiritualidade, da missão. E no segundo semestre, então, tem um curso, né, para poder fazer o vestibular, né? Para poder estudar faculdade de filosofia. Né? A filosofia. Nós vamos ver a notícia de nomeação pelo Papa Francisco. Como o senhor recebeu? Como é que veio? Eu imagino demais, João. Eu imagino o senhor receber assim, uma correspondência, uma carta. O que chega para o bispo? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Nunca.
Não, imagina, eu tive na formação, claro, tive 6 anos como superior provincial da província, lá em São Paulo e tal, mas nunca imaginei. O senhor era pároco quando recebeu... Sim. Então, 2023, eu fui para Rondônia, né? E lá eu assumi como pároco, né? Junto com 2 outros padres. Alta Floresta do Oeste, né? Uma paróquia com 57 comunidades. Né? Então, eu cheguei lá em 2023, o ano todo, tá? 2024, comecei o ano tranquilo e tal. Aí depois, em novembro, dia 13 de novembro foi que começou tudo, né? Então, eu ia ter uma audiência no fórum, por umas situações que uma senhora lá, uma comunidade, tinha vendido o barracão da igreja para papai, e aí foi feito um BO e tinha lá tinha que ir no fórum para uma audiência. Então, eu levantei cedo, a gente rezava às 7 horas, rezamos, tomamos café, e eu falei, vou porque 8h30 eu tenho que chegar lá. Né? E quando eu entrei no meu quarto, meu celular estava em cima da mesa, peguei o celular e vi que tinha uma mensagem da nunciatura. Mas como eu estava apurado, eu fui, nem olhei, né? Bom, depois terminou a audiência, eu voltei, e aí fui olhar. Olhei, e tinha muita coisa aquele dia, eu já fiquei meio apreensivo, esse negócio da anunciatura, por quê? Claro, eu até pensei que fosse alguma consulta, né? Porque eu já tinha sido consultado de outros sobre a nomeação de bispo. Sim. Tanto é que o bispo de Ji-Paraná, que é da minha congregação, eu fui consultado sobre ele, né? Mas pensei, mas consulta, quando eu fui consultado, eles mandaram por correio um questionário e tal. Então, passou aquele dia, eu tinha muita coisa, nem atendi. No outro dia de manhã, a secretária da paróquia, cedinho, me ligou, o pessoal da anunciatura ligou aqui, eles querem falar contigo. Falei, vou ter que atender, não tem jeito. Aí, era a secretária, né? E eu atendi ela, e ela falou, o núncio quer falar contigo, mas ele quer falar através de uma ligação de vídeo. Ligação de vídeo. Aí marcamos horário e tal, e então ele ligou, e aí, então, lá até agora, no meu perfil do WhatsApp, tem lá eu com um peixe, com um pintado. Sim. Esse perfil aí, ele começou a brincar com relação a isso, e de repente, então, falou, olha, eu estou aqui brincando, mas a minha notícia é outra, né? O Papa Francisco te nomeou bispo da Diocese de Corumbá. O senhor já conhecia Corumbá? Não conhecia nada, nunca tinha vindo. E eu não sabia, eu fiquei assim, né? Mudo. Eu imagino, cara, que... E aí, claro, eu falei para ele, mas se eu não sei, eu não sei, eu não tenho capacidade para ser bispo. Imagina, eu nunca fiz um doutorado, essas coisas, não sou intelectual. E ele falou, não, isso não é requisito para ser bispo. Para ser bispo não precisa. Para ser bispo você necessita alguém que de fato tenha disposição de trabalhar. E a diocese onde você vai necessita de alguém missionário. Por isso que foi pensado em você. E aí eu puxei algumas coisas, tentando me desculpar, ele falou, você tem que levar em consideração uma coisa. Teve alguém que te indicou e teve muitos e muitos que foram consultados e também deram o aval de que você tem essa capacidade. Bom, então no final, falei, tudo bem, então fazer o quê, né? Então, aí ele falou, bom, amanhã nós vamos ter uma outra ligação de vídeo, de uma conversa com o bispo de Ji-Paraná, o Dom Norberto, e o bispo que é administrador da Diocese de Corumbá, para a gente ver. Aí, Dom João, né? Dom Francisco Biazin. Então, no outro dia conversamos e tal, e aí foi. Só que aí eu não podia falar para ninguém isso até que saísse a nomeação oficial. Isso foi dia 13 de novembro até dia 30 de novembro que saiu. Né? Isso foi uma angústia, né? Porque eu fiquei carregando sozinho. E essa... Puxa vida, como que... E agora, como que é? Nem para a família. Não, para ninguém. Não pode, é segredo. Não pode. Sim. Então, aí no dia 30 que saiu aí a nomeação oficial e tal. E rumou para Corumbá. E aí e ainda fiquei até o final do ano lá na paróquia, né? Um dos padres era da Angola, foi de férias para Angola. O outro era de Rondônia, depois do Natal foi para a casa dos pais e eu fiquei sozinho ainda lá até dia 1º de janeiro. Aí depois eu fui para a casa do meu pai lá no Paraná, né?
E aí O senhor chegou aqui dia 22... Eu cheguei aqui dia 9 de fevereiro. Fevereiro. Tomou em 22 de fevereiro. Em 22 que foi a ordenação. Falando nisso, Dom João, o senhor foi ordenado e tomou posse na Diocese de Corumbá. Isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu, que eu não via há algum tempo, não via. Normalmente o bispo é ordenado na paróquia dele, depois que ele vai assumir. Isso foi uma coisa maravilhosa. Por que o senhor escolheu isso? Então, aí, claro, quando saiu toda a nomeação oficial, então aí eu conversei com o Dom Norberto, da Diocese de Paraná, e ele falou, olha, se você quiser ordenar aqui, aí outros falaram, por que não se ordena na sua cidade? Mas aí eu comecei a pensar, não tem sentido eu me ordenar, por exemplo, aqui em Ji-Paraná, não? Eu me ordenar aqui, eu estou indo embora daqui. Eu me ordenar lá na minha cidade. Tudo bem, tem um sentido, porque eu sou de lá, mas eu já ordenei padre lá. Minha ordenação sacerdotal foi lá. Aí eu escolhi pensando, eu acho que tem um sentido, para mim tem um sentido muito profundo, teve e tem, né, de se ordenar aonde a gente vai trabalhar. Porque é o povo com quem eu ia ficar e estou agora, né? Então, eu acho que teve esse envolvimento grande, né, de participação, de preparação para a ordenação. Isso já foi tornando algo bem mais familiar com relação à minha pessoa, né? Então, eu escolhi nesse sentido. O senhor falou uma grande verdade agora. Sim. Estava todo mundo curioso, né, para a chegada do novo bispo, né? E foi um impacto, né? Saber ele andando de sandália, calça jeans... Teve uma diferença assim, de visual que simplicidade total, né? As pessoas comentaram muito isso. É interessante, aí alguém da minha congregação falou, o pessoal vai... Eu falei, não, eu sou simples, eu não posso ser aquilo que eu não sou, né? Eu sou essa pessoa, né? Agora, claro, a gente não vai andar de qualquer jeito, né? Mas eu pensei, de repente vai ter gente que vai criticar, vai questionar. Mas não, agora o povo me acolhe muito bem, assim, do jeito que eu sou. Até agora ninguém reclamou, né? Mas olha, os comentários são os melhores possíveis, eu posso ter certeza. Nós somos os ouvidos, assim, prestando atenção. Exatamente. E simplesmente, assim, a diocese, a nossa diocese é gigante, mas ao mesmo tempo é pequeno. Exatamente. Com duas cidades, né? Uma realidade nova para o senhor. E a gente está ouvindo muito essa simplicidade contagiando realmente. O senhor acabou de ver aí as emoções da festa de São João, né? Festa junina. Xará, meu senhor. Meu santo xará. E a pergunta é essa, né? O que o senhor achou da festa? Bom, para mim foi uma coisa muito nova, né? Extremamente novo, porque no sul, em São Paulo, no sudoeste, mesmo no norte, em Rondônia, a tradição é fogueira, dança da quadrilha, casamento caipira, as celebrações religiosas, assim, né? Mas eu nunca tinha visto isso da lavagem do santo, né? E essa vez eu presenciei, eu fui lá no dia 23, não fiquei muito tempo, não estava me sentindo tão bem, mas presenciei vários grupos que desciam com o seu andor, né? E aquela coisa de quando se encontram, o santo se cumprimenta, os andores, né? Se cumprimentam. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que é interessante no sentido porque aí mistura toda a questão cultural, a questão religiosa, da espiritualidade, né? E os costumes, né, que isso é positivo, né? Tem gente que, às vezes eu escutei alguns assim, a crítica e tal, não, mas eu acho que fortalece muito, né, a vivência, a unidade das pessoas nessa diversidade, né, onde inclui a questão cultural e a questão religiosa também, né? Então... E ontem eu fui celebrar a missa lá em Ladário, lá tem uma comunidade na beira da BR, São João Batista, né? Sim. Eu fui lá celebrar, então eu celebrei lá e depois tinha uma fogueira, benzi a fogueira, acenderam a fogueira, tinha os jovens que prepararam toda... É no Lampião, né? E antes do Lampião. Antes do Lampião. Foi muito legal, também foi um momento muito bonito. Olha que bom. Mas eu gostei muito, né, dessa experiência nova, né, de festejar São João Batista, nunca tinha visto, não.
Nunca, nunca. Que legal, que bom. E outra coisa que me chamou a atenção, porque em outros lugares o santo casamenteiro é Santo Antônio. Sim. Aqui É que São você João bastou para casar. Ele diz que passa de baixo para casar e você voltar para descasar. Né? Você está quantos anos casado? 40, Não, fala mais de 40 e... 43, 44, 45. 45, eu estou com 42 de casado. Exatamente assim. Imagina que Não passamos de volta. só de ida. E nós tivemos a festa de Santo Antônio, São João, e teremos e São Pedro também, que é uma festa que acontece aqui em Corumbá. E mais algumas perguntinhas que a gente está querendo fazer para o Tá na colinha. nosso queridíssimo Dom. Pode colar. Quais os maiores desafios da nossa diocese hoje, em pleno século XXI? Tipo assim, o que o senhor viu da diocese e quais são esses desafios que o Jonas está exatamente. perguntando? Olha, eu acho que o maior desafio é essas comunidades ribeirinhas aí que estão pelo Pantanal afora. Né? Perfeito. Que tem comunidades, e às vezes nem comunidades são, mas tem famílias que são católicas e que às vezes que estão aí meio abandonadas. Né? Parece que teve algum tipo de trabalho, depois aí parou, né? E eu vejo isso como um grande desafio, porque como foi falado, em si a diocese em termos de comunidades ela é pequena, porque é a cidade, Ladar e Albuquerque, né? Mas em todo esse setor aí tem muita gente que precisa de uma atenção, né? E eu vejo isso como um desafio. Por quê? O desafio é por causa da questão de como chegar, Logística. o acesso, o acesso, que seria muito mais viável por água, né? Exatamente. E aí você necessita uma estrutura, você necessita barco e tal, todas essas coisas, né? Eu acho que nesse caso, Dom João, não faltaria, como sempre aconteceu, né, o apoio da nossa gloriosa Marinha do Brasil, que tem em todas as ações sociais do município, do governo do estado de Mato Grosso do Sul, e não seria jamais uma ausência com relação a essa maravilhosa intenção do senhor de voltar o olhar, os olhos para essas pessoas que realmente precisam em nossa região das águas, né? Aqui em nossa região de Pantanal aí. Sim, no sentido, a Marinha, o Exército. Também. A gente já tivemos conversas, o Almirante me convidou para almoçar com ele e tal. Eles têm toda essa abertura, né, de poder colaborar. Agora, claro, eles também têm toda a estrutura deles, a esquema de trabalho deles, né, que não é sempre que vão e tal, mas estariam abertos para nos ajudar nesse sentido, né? Agora, o outro desafio é pessoal, padres, missionários, porque aqui necessitaria de mais padres para poder cobrir esses tipos de trabalho. Porque esses tipos de trabalho são trabalhos que não são fáceis. Você está numa paróquia bem organizadinha, bem estruturada, é uma coisa. Por mais desafios que tem. Agora, se lançar um trabalho assim, ele é um pouco mais exigente, né? Então... mas com o tempo a gente vai pensando isso, né? Tem todo um projeto da igreja, da CNBB, de igrejas irmãs, que às vezes tem dioceses que enviam padres, que tem padres até sobrando, enviam para poder colaborar. Que bom. Por um tempo, depois sai, vem outros. Então eu penso nisso, né? Como uma opção, né? Para poder no futuro estar atendendo, né? E claro, os desafios sempre aqui na cidade, nas paróquias, os desafios é o desafio do dia a dia que mais corriqueiros, né? De buscar pessoal, de fortalecer os vínculos aí com as pastorais, pessoas que se dispõem a isso, né? Porque é aquela coisa, em todo lugar, sempre a reclamação é que falta gente para os trabalhos pastorais, né? Você vai numa igreja no domingo, está cheio de gente na missa, né? Mas para assumir, né, um trabalho concreto não é tão fácil também, porque é exigente, né? É um desafio também, mas isso é um desafio que é mais fácil, às vezes, de resolver que essa experiência aí que eu coloquei agora e que é uma preocupação minha, desse trabalho
com os ribeirinhos, com o pessoal que está aí pelas águas. Né? Você visitou já todas as comunidades da área urbana, vamos dizer assim? Algumas faltam, mas a maioria eu já visitei. Né? Me falta também, tinha combinado com o Padre Jair para visitar os assentamentos, que ele atende, né? Mas agora o Padre Jair ficou doente, ele está um pouco de repouso, então vamos ter que esperar um tempinho a mais. Né? Mas a maioria das comunidades eu já visitei. Né? Que bom, que bom. A preocupação da zona ribeirinha realmente é uma coisa que desperta essa atenção nossa. Muito interessante. Senão, na área, é claro, na área da religião, mas também é saúde, educação e tantas outras coisas. Isso também me falaram que a prefeitura, ou seja, tem aí o Povo das Águas. O Povo das Águas, que faz um trabalho, né, com médicos, dentistas e tal. Esse atendimento às pessoas é uma forma também de ir com eles, né, e aproveitar fazer o trabalho também espiritual, da atendimento. Exatamente. E tal, nesse sentido. É um trabalho que foi fortalecido agora na administração com relação a atender com muita coisa realmente. Nós fizemos um levantamento, um balanço no programa que apresentamos do último atendimento, foi algo fantástico, com a participação de muitos segmentos realmente, e como o senhor colocou, interessante a participação da igreja também, né? É verdade. O senhor é internacional, né? Time? Não. Não. Eu sou tricolor gaúcho. Então, até apenas para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. O pessoal lá do Rio Azul vai assistir agora, vai falar, Grêmio. Vamos dar um pulo agora para Roma. Como é que o senhor viu a escolha do Leão XIV como nosso Papa, né? Como é que o senhor... E assim, Dom João é tão abençoado que ele está começando a diocese, assumiu a diocese quase que paralelamente ao Papa, né? Uma coisa fantástica. Como é que o senhor viu a escolha do Papa Leão XIV? Bom, para começar, uma escolha de Papa, ela é uma coisa muito séria nesse sentido, né? Não se entra lá na Capela Sistina e diz aqui o Papa vai ser esse. Tanto é que a gente viu que, como o Papa Francisco, também o Papa Leão, não estavam aí nos mais papáveis. Exato. Não estavam como os mais papáveis, né? Então, eu vejo como uma luz muito forte, inspiração, de fato, do Espírito Santo, né? Porque os cardeais, eles foram rezando toda a situação do mundo, né? Porque isso é mundial, né? Em todos os âmbitos, religioso, político, econômico, cultural, com certeza foi feita essa análise, né? E escolheram, então, o Prevost, né? Cardeal Prevost, como o Papa agora, Papa Leão. E eu acho que foi uma escolha muito bem acertada. E eu vejo que é uma pessoa muito centrada, uma pessoa que tem uma experiência missionária também, né? Porque ele esteve 20 anos, eu acho, lá no Peru, em um setor bastante necessitado, carente. Ele fez essa experiência, então tem esse olhar, esse espírito missionário, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi uma escolha assim, muito interessante, muito boa, né, para a igreja. Né? E, claro, a igreja ela vai exigir, dependendo do seu tempo, exige e o Espírito Santo vai iluminar para que se tenha uma pessoa para o tempo exato. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu fiquei contente, pelo menos. Né? Muito contente. E... Claro que cada um é um. Então, é aquela coisa, né? Não o Papa, ele é representante de Pedro. Porque agora, como pessoa, todos os papas são diferentes como nós somos também, né? Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de atuar, né? O Papa Francisco talvez era mais impulsivo, ia mais, né? O Papa Leão, ele vai com mais tranquilidade, com mais cautela, até porque tem necessidade disso, né? Porque no fundo, a igreja, queira ou não, ela tem aí um pouco esse confronto, esse conflito, né? Do pessoal que é mais conservador, o pessoal que é mais progressista, se assim se pode dizer, né?
Então, o Papa Leão ele tem que ter assim um olhar muito, muito cauteloso nesse sentido para que consiga fazer uma unidade da igreja, porque o Papa não pode dividir, não pode, ele tem que unir. Então, eu acho que ele, do jeito dele, mas ele tem muitas coisas aí que ele já disse que vai acontecer, por exemplo, a questão da sinodalidade, Sim. que não tem como mudar. Hoje, em pleno século XXI, a igreja retrogredir para algo que não tem esse espírito, eu acho que é impossível. Então, a questão da sinodalidade, o nome que ele escolheu. Também, voltando lá ao Leão XIII, né, com a preocupação dos trabalhadores, né, da dignidade do ser humano, do trabalho, né, e ele com certeza vai se preocupar com isso, né? Então, os discursos dele, dizendo, não, os pobres não são simplesmente alguém, mas são seres especiais que devem ser cuidados, né? Então, nesse sentido, a preocupação dele também, né, é de poder olhar para essas pessoas mais esquecidas aí do mundo, da sociedade, né? E também a preocupação com a paz, né? Foi a primeira saudação dele, né? Foi essa saudação de Jesus quando ressuscita, né? A paz esteja com vocês, convosco. E ele também, e ele está insistindo cada dia nesse sentido da paz. Estamos em um mundo conflitivo, guerras por todo lado, gente morrendo inocentemente, né? E ele, claro, com certeza vai focar muito e o trabalho dele vai ser árduo nesse sentido. E ele está Dom João, nas homilias de todos os domingos que eu tenho a honra de acompanhar todo domingo, o senhor quase sempre cita um trecho da homilia também do Papa do domingo, né? Sempre já vi várias vezes, algumas vezes. Porque claro, são, como se diz, mensagens que valem a pena a gente colocar para a comunidade também, né? E às vezes, como nem todos acompanham, nem todos veem, né? E que encaixa exatamente na reflexão que a gente faz a partir das leituras, né? Que são propostas para o dia da liturgia, né? Do dia, né? Então, o Dom João, ele dá uma bronca na gente, mas com uma suavidade. Que você sai de lá assim, ele está falando comigo, mas é numa suavidade, né? Tudo ele questionou até, cadê os católicos que aparecem no IBGE, né? No censo? Sim, exatamente. Cadê os católicos? Isso preocupa, Dom João? Preocupa. Claro que eu acho que a preocupação maior da Igreja Católica e de nós católicos, padres, bispos, né, não é somente resgatar e chamar gente que é de outra igreja para nós. Não é isso. Isso não é a função. Mas que de fato preocupa porque temos muitos católicos, né, que se dizem católicos, mas que não estão inseridos na vida da igreja, né? E às vezes eu me pergunto, por que? Será que nós não somos culpados também disso? Não? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Não? Mas no fundo, a minha preocupação é essa, né? Eu sei que tem muitos números do IBGE, são tantos de católicos, mas se a gente for ver, a participação, a vida diária como católicos participando da comunidade, não são esses números, né? Então, a gente tem que trabalhar para isso, tem que motivar, tem que chamar a atenção também das comunidades para que vão em busca, que estejam atrás dessas pessoas. Por que não veio, por que vinham e não veio mais, o que aconteceu e tal. Então, nesse sentido. O senhor, eu vou voltar um pouquinho. Quer perguntar? Não, guarda aí. Eu estou curioso, né, nesse detalhezinho aqui, que ele já comentou alguma coisa sobre o belo pendão, baita do pintado, que vai perguntar para ele já. Como diz lá no Rio Grande do Sul, um baita do pintado, sabe onde que ele comprou, ou se ele passa. Se o bispo, se Dom João passou na banca lá do Porto, mas foi lá, foi em Alta, foi em Rondônia? Foi, e não foi no Rio. Foi numa represa. Represa, sim. Mas o senhor gosta de pescar? Gosto, só que só fui uma vez pescar aqui. É? Só fui na segunda depois da Páscoa. Fui pescar, fui lá na Udila.
Olha que legal. Lá no gosto de pescar. Hotel Pesqueiro da queridíssima Odila Pantanal. Maravilhosa, Odila. Sim, Exatamente. ela é legal, É, muito legal. Legal. Estive lá, fui na segunda e voltei na quarta-feira. Isso é um grande apoio para a Diocese lá. Sim, com certeza. tanto é que vamos fazer o nosso retiro do clero lá. Né? Olha, que legal. Sim, vamos fazer em novembro, teremos o nosso retiro do clero, vai ser lá na Odila. Você falou em retiro do clero, então, está batendo com que eu queria voltar um pouquinho e perguntar, quando o senhor diz da ausência de padres, sacerdotes, né, só vai conversar com outras dioceses, vai, né, tentar ver o que consegue. Um seminário é que é impossível, Dom João, é complicado, é difícil. Tem formação de diocesanos? Tem, porque a formação aqui do regional, porque eu tenho o regional, a CNBB é dividida em regionais. Né? Aqui é o regional Oeste 1, que é todo Sim. o Mato Grosso do Sul. Né? Perfeito. Então, a formação dos seminaristas da Diocese de Naviraí, de Jardim, de Coxim, Campo Grande, aqui a nossa, é tudo em Campo Grande. Então, se concentra tudo lá. Né? Nós temos um seminarista só na formação, que está estudando filosofia, né? Mas é toda a formação, o seminário em si, o seminário é lá em Campo Grande. Claro que quando surgir um outro jovem, né, a gente vai ter que pensar nesse início, né, antes de que ele ingresse na filosofia, porque não temos aqui uma estrutura. Né? E também, por exemplo, se tem um só ou dois, de repente se pensaria para que fosse igual a Campo Grande, né, para esse início, o chamado propedêutico, que é o início da caminhada, né, para depois então continuar na filosofia. De repente surge alguém com 23 anos, né, que sinta, que sinta assim, não, Sim. a gente acredita, o padre Ademir, por exemplo, eu nunca imaginei vê-lo como padre, né? Apesar de não ser próximo amigo dele, mas é um sacerdote que, meu confessor, né, é a pessoa com quem passei a conviver, e, cara, maravilhoso, viu? Aí, como é que o senhor vê, Dom João, a igreja para os próximos anos aí? Não se trata de profecia, não tem bola de cristal, não tem... Mas como a igreja que eu digo, né? Essa nossa igreja de Corumbá, a igreja do Brasil, a igreja... Como é que o senhor vê essa caminhada, então, CNBB, né? Com as regionais? Sim. Não, a igreja ela tem essa organização, né? Em todos os lugares do mundo, a igreja católica é organizada nesse sentido. Tem o Vaticano, que é a cúria principal geral, depois tem as conferências episcopais, no caso aqui no Brasil, CNBB, né? E essas divisões em regionais, que é para facilitar todo o trabalho, né? E a CNBB é uma instância super importante para nós, é ela que determina a vida da igreja no sentido de coordenação, né, da vida da igreja do Brasil, né? E os regionais vão fortalecendo toda essa coordenação da CNBB, né? Então, eu não vejo, não há como uma igreja, por exemplo, aqui no Brasil, não há como uma igreja no Brasil caminhar a não ser a partir dessa organização da CNBB, porque afinal de contas nós somos um país continental, então tem que ter uma organização para funcionar, né? Então, nesse sentido, a organização da CNBB no Brasil, ela é fundamental, né? E está sempre em consonância, claro, com aquilo que vem do Vaticano, que vem do Papa, documentos que pedem como caminhar como igreja, vai assumindo isso. Todos os documentos que o Papa escreve, que o Papa, a CNBB, ela vai colocando como forma de assumir e direcionar, então, esse caminho de ser igreja a partir daí, né? A igreja, através das SEBs, né, se aproximou muito as comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, sim. Ela se aproximou bastante, assim, do povo lá no chão mesmo, sim, né? Sim, exatamente. E aí, a partir dali, a igreja mudou até o modo de pensar da gente, sim, né? De quem segue. Claro, porque aí a questão é a seguinte, né? Quando começou as SEBs, né? Que é a vida lá nas pequenas comunidades, então, onde foi se sentindo a verdadeira realidade do povo, né? Em todos os sentidos, né?
a realidade espiritual muitas vezes aí abandonada, a realidade de vida, né, política, econômica, de viver às vezes na miséria ou viver bem, foi a partir daí que a igreja foi sentindo de fato essa realidade bem concreta. E a partir daí, então, ela foi mudando algumas características de atuação exatamente nesse sentido, porque essa realidade desafiou a igreja, dizendo, bom, nós somos igreja, mas estamos às vezes tão distantes, agora nos inserimos e essa realidade nos pede esse compromisso. Né? Então, foi uma coisa muito interessante, e até hoje, claro, né? Por exemplo, lá onde eu estava em Rondônia, são 57 comunidades, pequenas comunidades espalhadas naquele mundo mundial. Né? Então, são comunidades de base pequenas, onde não tem como escapar de todo o contexto de vida das pessoas, né? O contexto religioso, eclesial, mas o contexto também político, econômico, de sofrimento, de alegria. Sensacional. Verdade. Sensacional, sensacional. E os movimentos, Dom João? Aqui nós temos, olha, o ECC, né? Teve uma tentativa aqui do Cursilho de Cristandade voltar, mas não aconteceu. Tivemos algumas reuniões com o apoio do bispo anterior, né? E a gente não conseguiu aglutinar cursilistas antigos, né? Mas como que você vê esses movimentos aqui na diocese? Existe essa... Aqui tem ECC, tem a Legião de Maria, tem o ECC, tem o ECC, tem o Visa. O Visa. Então tem... Bom, os movimentos, esses movimentos que foram surgindo dentro da igreja, né? Alguns mais antigos, a Legião de Maria é um movimento antigo. Né? Fantástico. Mas são movimentos que estão para fortalecer a caminhada da igreja. Né? Então, todos os movimentos eles devem estar em função da paróquia, da diocese e das pastorais existentes. Né? Então, por exemplo, o ECC. Né? O ECC faz um trabalho bonito no sentido de acompanhar e de fortalecer a pastoral familiar, porque o trabalho deles é com os casais. Né? A pastoral, o movimento da Legião de Maria, esses dias eu estou visitando todas as paróquias, conhecendo, escutando todas as pastorais, as dificuldades e tal. E o movimento da Legião de Maria é um movimento super interessante, que eles estão lá visitando os doentes e tal, vendo o que está acontecendo com a família. Né? Se tiver um ministro levando a Eucaristia. Isso, a Eucaristia, às vezes tem uma situação, sei lá, de alcoolismo, de não sei que coisa, eles detectam isso e levam para uma pastoral, que acompanha esse tipo de realidade e tal. Então, os movimentos são importantes nesse sentido de fortalecer a vida da paróquia, a vida da diocese, né? Junto às pastorais existentes. Então, vejo com muito bons olhos. O Bola do ECC. Ele, a Marilza, família toda lá. Participam com muito amor, são dedicadíssimos. Muito bem, Dom João, estamos satisfeitos. É claro que a gente poderia ficar conversando muito, mas vocês estão conversando há quase uma hora. A coisa passa rápido, tem muita coisa que eu sei que os diocesanos... Você vai voltar aqui, eu tenho certeza, né? Com certeza. Porque diocesanos, nós vamos fazer um barulho quando esse programa aqui tiver... Os diocesanos vão ter que assistir, senão o senhor vai... excomungar, né? Nem tanto. Mas a gente agradece, Jonas. Com certeza, que honra, né? Que alegria receber Dom João aqui, chegando a Corumbá. Já tive a oportunidade de recebê-lo no programa que apresento, né? E encanta, né? A simplicidade, o amor no coração. E é por aí. E você disse muito bem. Primeira de muitas outras que a gente vai ter, eu acredito nisso, a oportunidade de conversar com o bispo diocesano de Corumbá, Dom João Batista de Oliveira. Exatamente. Lá do Paraná. E claro, a gente vai deixar inteiramente para ele, né? Para a sua mensagem, para uma saudação que o senhor queira nesse momento, por favor. E agradecer, né, João Luiz? Coração mesmo a presença do bispo aqui. Tem mais. Quero pedir a bênção primeiro. Mas eu primeiro quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade. Acho que esses meios são importantes para que a gente possa também levar essa mensagem, né? Quem
nos vai assistir, alguma coisa com certeza vai absorver e que de repente ajudará em uma situação da sua vida. Então, agradeço essa oportunidade, né? E peço também ao pessoal que reze por mim, né? Eu lembro quando o Papa Francisco foi nomeado Papa, ele falou, rezem por mim, e de fato a gente precisa muito dessa oração, né? E eu sinto isso, né, muito próximo, eu sinto que as pessoas estão muito próximas através da oração, né? E às vezes nas dificuldades, as situações que às vezes a gente fica assim um pouco confuso, né, de como resolver, às vezes de repente vem uma luz, né? Eu tenho certeza que isso é as orações do povo de Deus com relação a mim, né? Então, peço que continuem rezando. E aqui estou para qualquer coisa que se precise, a comunidade que não tenha nenhuma reserva de me procurar, de estar comigo. O senhor está no Bispado, na Avenida, isso? Na Avenida General Rondon. Certo. Isso, né? É entre a Rua Ladário e a Rua Tiradentes. Isso, Exatamente. Isso, entre a Ladário e a Tiradentes, né? Isso. Em frente à casa da Joyce. Olha, Isso, então, bom, um agradecimento a todos que vão ver e escutar, também meu abraço sincero e minha bênção também para todos. amém. Então, esse Amém. Deus da vida, que é nosso Pai e nossa Mãe, né, que é fonte de bênção, Ele possa sempre nos abençoar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, João. Deus abençoe. Nós vamos rezar muito pelo senhor. Deus abençoe também. Gente, valeu, muito obrbrigado aí, um grande abraço. Não vamos brigar mais, né? Não vamos, só na abertura. No final, vamos só na na frente de Dom João. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Com muito carinho.